Deus é bom. Se você puder continuar no teclado, eu agradeço. As meninas, eu vou deixar vocês sentarem, tá certo? Se eu precisar, eu chamo vocês. Aleluia. Sempre quando alguém me chama para ministrar, eu digo assim: eu estou na expectativa do que Deus vai fazer naquele lugar. Assim como vocês, eu chego aqui, eu estudo, eu me preparo para ministrar, mas eu sempre sou surpreendida com coisas que Ele faz e Ele está fazendo nesse lugar. E foi tão claro para mim sobre visão, enquanto todo mundo estava de olhos fechados aqui, a gente estava olhando. Quem são vocês? Que não é uma pessoa só, que estava tendo visão com o olho fechado. Quem é? Estou vendo. Ok, eu vi, eu sabia que você era aquela. E ainda a unção está sobre você. É evidente ela aí. Parece que em meio a toda a congregação, te colocar em cima de você um holofote, assim. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelo mover do Teu Espírito. Isso, aleluia. Eu vou pregar. Aleluia. Isso, oro para abraço. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pode sentar aí e deixar Deus te tratar. Quem aqui hoje se olhou no espelho? Todas. Porque nós somos o quê? Mulheres. E a gente gosta de se olhar no espelho, não é verdade? Eu não sei você, mas na antiga casa, meu apartamento que eu tinha antes, ele tinha, todos os banheiros tinham espelho. No meu quarto do guarda-roupa era a porta inteira com espelho. Na cozinha, eu botei a porta da cozinha, que fica perto da porta de saída da cozinha. Ela era espelhada, era algo como se fosse um champanhezinho assim na porta. E é interessante que todas as vezes que eu ia sair, eu me olhava no espelho no do banheiro. Aí eu ia lá no do guarda-roupa. Depois, antes, mais uma conferidinha na frente do da cozinha. Quem mais faz isso? E aí, se chegar na igreja e encontrar um outro espelho, o do banheiro da igreja, mais outra conferida. Se não uma selfie na frente do espelho, para não somente você conferir, mas as pessoas que te seguem no Instagram também conferirem o seu look. Então, de espelho, a gente é profissional, mulher é profissional. A gente entende muito bem de espelho. E uma das passagens que o Senhor traz ao meu coração é: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. A palavra espelho, comparada como fosse a própria palavra de Deus. Eu preciso me expor à palavra, eu sou ministrado pela palavra,
Eu preciso praticar o que a palavra de Deus diz. Eu preciso me olhar nela. E é interessante que eu e você temos o espelho da palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Temos um outro espelho, que é o que dizem ao nosso respeito. E tem um outro espelho do lado, que é o que a gente mesmo se acha. E é interessante, a gente tem esses 3 espelhos. Se eu pudesse aqui, eu teria colocado, porque no meu coração, veio hoje de tarde, eu não consegui providenciar os 3 espelhos para ficar mais inesquecível a mensagem para a sua vida. Mas Deus nos dá uma imaginação. Diga para sua amiga, uma imaginação. Imagine 3 espelhos. O qual eu me observo e eu começo a consertar, porque quando a gente se olha no espelho, a gente verifica, a calça não ficou bem, não é isso? A blusa não está muito bem ensacada, o batom ficou torto. Quem já passou por isso? Passou batom sem espelho. E depois teve a triste... Ao se olhar, se está batom torto. Ele revela... A palavra de Deus é um espelho que revela quem a gente está, como a gente está no momento, mas também como a gente deve se tornar. Ela tem esse poder de mostrar, olha, isso aqui, mas quem você é realmente é isso aqui. Eu e você, queridas mulheres, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus não é para homem só. Gênesis diz que ele criou macho e fêmea, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. E as coisas que precisam ser feitas no mundo antes que Jesus venha, vai ser necessário que eu e você nos enxerguemos como mulheres que podemos dominar aqui na terra. Não dominar outras pessoas, não dominar o seu marido, não, que muitas já fazem muito bem e não é de Deus, porque nós não fomos chamadas para dominar ninguém, mas dominar as coisas desse mundo, as situações desse mundo, para reinar em vida. O Senhor nos deu, Ele disse, uma imagem eu te criei, a minha semelhança, você, quando eu olho para você, o Senhor diz para mim e para você, diz, eu vejo Cristo. Eu vejo Jesus. Eu vejo o que foi restaurado, que era para ser no Gênesis, a imagem minha em você. Eu e você somos a propaganda, somos Deus, não somos deuses. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas somos a imagem de Deus, a propaganda de Deus andando por aí. Mas que tipo de propaganda nós temos sido? Vai depender de que espelho eu passo o tempo me olhando. Muitas vezes a gente passa tempo se olhando para o espelho da natureza natural, caída, que nós tínhamos e que ainda tenta viver na nossa vida, que é o espelho das limitações, das impossibilidades, da onde eu nasci, de onde eu vim, de quem eu sou. Ou então de que outras pessoas, os pais, o tio, a família inteira, a torcida do Flamengo, que é muita gente. Já soube que é a maior torcida. Quem é flamenguista aqui? O pastor de vocês é melhor vocês serem também, né? É um livramento. Então, não, o bichinho, ele respeita a opinião alheia. Ele vai tudo bem. Mas que ele torce para o Flamengo, com certeza. Até Cássia virou essa agora. Não gosta muito de futebol, não, mas vai. Aí tem um outro espelho, que é esse outro espelho, que é o que diz a nosso respeito e que vira aquilo que a gente começa a se ver. Provérbios fala algo bem interessante. Assim, Provérbios, deixa eu abrir aqui. Provérbios 23, versículo 7 diz assim: porque assim, como imagina em sua alma, assim ele é. Assim como você se vê, assim você é. Outra versão diz. Ou seja, que o espelho que eu estiver me olhando mais,
Eu vou começar a me ver como aquele espelho. Quem já viu aqueles espelhos que deixam a gente achatada? Defeito de fábrica. Isso não é, eu sou baixinha. Eu disse para o meu irmão tem um espelho na casa dele, eu estava lá no Rio. E aí quando eu entrei no espelho, eu disse, meu filho, esse espelho é defeituoso, eu estou achatada. Ele disse, não, é você, é pequenininha mesmo, ele me aceita. Eu disse, não, eu não sou pequenininha assim também não. Eu tenho uma certa altura, e eu não estou assim, gordinha. Não estou assim, inchadinha, assim, gordinha. E eu estava baixinha e gordinha. Eu disse, essa não sou eu. Quem já viu os espelhos assim, defeituosos? Que você se olha assim. Eu sei que é claro que tem alguns que são verdadeiros, a gente aqui não acredita, né? Mas a verdade é que existe esses. Então, esse daqui e esse daqui é o espelho defeituoso. Ele não vai mostrar quem você realmente é e o potencial que você realmente tem. E que eu tenho. Mas vai mostrar impossibilidades. E eu acho interessante que quando Deus criou os céus e a terra, havia possibilidade para aquilo acontecer? Não. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz para algo que era sem forma e vazio. Deus pegou a areia do chão e formou o homem, do pó da terra, do que não tinha valor, e até hoje não tem valor aos olhos humanos, é ou não é? Mas ele pegou, formou o homem, soprou, e por conta disso, aquele homem agora tem valor, aquele homem, aquela mulher tirada da costela do homem, é agora tão importante, mas ou seja, ele tira de situações que não dão valor, de coisas impossíveis, e faz algo acontecer. Vamos lembrar, quem lembra da história de Abraão aqui? Quem lembra? Abraão, o pai da fé. Se você nunca leu, lê Gênesis, você vai ver. Gênesis 12, se eu não me engano, começa a estrada dele toda, não é isso? O que o Senhor vai dizendo para ele, começa a ler lá, lê a Bíblia. E aí, quando chega lá, Deus chega para ele e diz, saia da sua tenda e vá olhar para os céus. Olha as estrelas. Saia do seu lugar, que é impossível, e passe a ver o impossível acontecer. Eu preciso que você saia dessa visão, desse espelho, de se olhar das suas coisas naturais. Sim, realmente você é um homem velho, que não tem como mais ter um filho, porque sua mulher já passou da menopausa, realmente há uma impossibilidade, mas eu estou te chamando para tirar os olhos daí e colocar nesse outro espelho, na minha palavra, no meu impossível. Saia da sua tenda, saia do seu lugar de proteção, dos seus achismos, do seu acho que não vai dar certo, do seu quadrado, e entre no meu. Olha lá fora, olha o que eu estou dizendo, olha para as estrelas do céu. Você pode contar? Vai ser numerosa a sua descendência. Ou seja, Deus faz algo através de alguém que não tinha possibilidade natural de fazer. Você olha para Noé. Quem se lembra da história de Noé? A arquinha de Noé, com os bichinhos dentro. Quem lá, todo mundo já ouviu essa história. Até que não frequentava a igreja já ouviu, não é verdade? Ele estava cercado de pessoas que não criam como ele cria, que não viam como ele via, mas ele via algo. Ele tinha uma palavra, ele estava se olhando para a palavra, e ele se viu em Deus capaz de construir uma arca que ninguém nunca tinha construído, que ninguém nunca tinha feito, um projeto único, que até hoje, querido, ninguém construiu. Ninguém fez a proeza que ele fez de carregar todos aqueles bichos lá dentro, não, só ele. Mas as coisas que tem para acontecer no nosso meio, antes que Jesus Cristo volte, precisa de pessoas, de Noés. De pessoas que dizem assim, está todo mundo não crente, está todo mundo dizendo isso, mas eu continuo apegada ao que o Senhor disse para mim. Se for assim, eu tenho uma imagem aqui que Deus já colocou de mim. É essa imagem que vai acontecer.
Eu não sei você, mas você lembra de Josué e Calebe? Em Números fala sobre eles, e eu acho interessante o que diz em Josué, capítulo 14. Josué, deixa eu pegar aqui onde foi que eu coloquei. Eu acho que é 14, deixa eu olhar aqui. Eu vou conseguir ler na Bíblia, porque às vezes minha visão está se ajustando ainda. Josué 14, no versículo 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, ele disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Diga, no meu coração. Eu lhe relatei o que estava no meu coração. A visão de Deus sempre vai ficar aqui. A visão de Deus nem sempre vai ficar aqui. Está entendendo? Não vai concordar com aqui. Em sua maioria das vezes, concordou quando Abraão recebeu a palavra que seria pai de nações? Não concordou com o que ele via aqui. Não concordou com aquele espelho. Mas o espelho de Deus concorda com o coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei, diga, perseverei, em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e dos seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, ele está dizendo, Calebe, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora, eis que estou com 85 anos, estou tão forte hoje, como no dia que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, expulsarei com eles, e prometeu. E o Senhor abençoou ele, Josué abençoou e deu exatamente o que tinha sido prometido. Mas se você olhar um pouco antes, você vai ver a vida do pessoal dizendo como Números 13, versículo 22, diz assim: antes, esse episódio que ele relata aqui, que naquela época o povo não tinha, ele diz assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios, digo o quê? Olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Ou seja, o que foi que parou eles de experimentarem o que Deus tinha para a vida deles? Porque eles olharam para dois espelhos. O que eles se viam e o que os outros viam eles. Mas se eles tivessem, igual Josué e Calebe, visto que Deus via, visto Deus que eles refletem, visto Deus a imagem e semelhança que eles foram criados, saberia que o mesmo Deus que falou ia acontecer. Mas o problema é que o nosso olho está muitas vezes aqui ou aqui, mas ele precisa estar aqui. Não venha me dizer que o diabo parou você. Não venha me dizer que as pessoas pararam você, que as pessoas impediram o seu chamado, impediram o que Deus tem para a sua vida. É mentira satânica. Para quê? Para que você fique cheia de mágoa, rancor, sentada numa cadeira de igreja, pensando em fulano e ciclano. Foi eles que atrasaram tudo na minha vida. Foi eles que impediram tudo deixa. Ei, Calebe não precisava ter esperado tanto tempo para desfrutar daquilo que era dele. Foi a desobediência de outros, mas a desobediência de outros pode ter tentado atrasar, mas não conseguiu parar
de acontecer. Está entendendo? E ele permaneceu do mesmo entusiasmo, com a mesma intensidade no processo, porque existem processos, querido, que acontecem na nossa vida, que está tão usado por aí, é todo mundo usando na televisão, na internet, não sei aonde, dos processos. Respeite os seus processos, cuidado com os processos. Mas teve um processo para Caleb aqui. Mas o que foi que impediu aqueles homens de entrarem? O jeito que outros viam e o jeito que eles se viam. Não importa o que o diabo está vendo você, deixando de ver, se ele acredita em você ou não acredita, se outras pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, porque pessoas são usadas pelo diabo, estão dizendo ao seu respeito, dizendo na sua família, até pais, eu já vi pai e mãe sendo usado por demônio, falando besteira a respeito dos filhos, mas isso não impede de você viver o que o Senhor tem para a sua vida. Ah, mas são meus pais. Ah, são meus pais. Ei, queridos, seus pais, eles têm um limite. Eles têm um limite que é colocado pela palavra do Senhor. A sua submissão a eles é enquanto eles estão submissos a Deus. Enquanto concorda com a palavra. E o que sai da boca deles, você só aceita se estiver em linha com a Bíblia. Se não estiver em linha com a Bíblia, não precisa bater boca com seu pai, não precisa bater boca com a sua mãe, porque é desonra, e é para a gente honrar pai e mãe, foi isso que Deus me ensinou. Quantas vezes eu perdi a paciência, algumas vezes eu disse coisas para o meu pai que eu me arrependi, pedi a ele perdão, e o Senhor me ensinou, epa, não bate com ele, bate com quem está por trás dele. Saia, ame seu pai, abrace sua mãe, porque ninguém é perfeito, às vezes fala uma besteira, mas aquela besteira que saiu não é a besteira que vai prevalecer. Aí tem muita gente parado. Ah, isso tudo está me parando, gente, é porque você não sabe o que eu sofri, o que eu passei. Ah, gente, eu vou dizer muita coisa. Eu passei por algumas coisas também. Mas eu não estou aqui? Eu não tenho uma família? Eu venci a timidez. E ela dizendo ali, ela não é tímida para fluir com as coisas de Deus. Eu disse, isso aí é ela. Isso aí sou eu. A alma, muitas vezes grita, vai não. Faz não. Eu disse, não, essa aí não sou eu. Essa aí que ela falou, essa sou eu. Passei a me olhar aqui e comecei a me ver. E a pessoa disse, não tem espelho em casa não. Já viu alguém para dizer isso para você? Desaforada, né? Tem espelho em casa não, minha filha? Se tenho. Sabe qual é ele? A Bíblia. E ela diz que eu posso, ela diz que eu consigo, ela diz que eu posso continuar sonhando. Você está se achando demais. Não, querido, não estão me achando demais. Eu já sou. Eu sou filha de Deus que criou os céus e a terra. Eu não vou ser, eu sou. Por isso que não tem espaço para gente que é crente, filho de Deus e que vive se olhando no espelho da palavra para ficar metida besta. Pisando nas pessoas ao redor porque agora tem um carguinho, porque agora tem uma bolsinha, isso de marca tal, roupinha tal, agora é. Não, querido, você anda ereto, com barriga para dentro. Só tem mulher, tem não. A gente anda assim por causa de Deus que a gente carrega. Por causa da imagem de que a gente representa. Eu já vi várias vezes pessoas trabalhando em treinamentos de empresa, dizendo assim, epa, vocês podem usar isso nas suas casas, mas na minha empresa você tem que se vestir assim, passar isso. Quem aqui já passou por treinamentos como esse? Porque aqui vocês estão representando a minha empresa, eu não quero que represente a minha empresa desse jeito. Quem falou? A gente está aqui para representar Jesus Cristo. O ungido, que habita em nós. Uma imagem que a gente tem que transmitir de alguém que a gente carrega por dentro. Mas eu vou lhe dizer mais alguns exemplos. Gideão, quem lembra de Gideão? E eu vou estar encerrando por causa do tempo, a gente foi um pouco mais longo. Gideão está em Juízes 6, se você puder ler depois, Juízes 6.
Diz assim, 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Ó. O espelho está dizendo, você é valente. Ele olha para si. Aonde? Aonde? Você olha para aquele espelho, tá mostrando você é alto. Você, eu? Não, eu olho. Aí vou para o outro. Não, eu sou pequenininha. Eu sou tão frágilzinha. Ele disse, não, olha para cá. Alta, esbelta, olha isso. Deus chega para ele e disse, eis, homem valente. Gideão respondeu, meu Senhor. Meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Aí começa a lamúria. Versículo 14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que estou enviando você? E Gideão respondeu, ai meu Senhor, como livrar Israel? Eis que a minha família é mais pobre, Manassés, e eu sou o menor da casa do meu papai. Não é onde você nasceu. Não é a família que você tem. Moisés, é interessante que Moisés, acontece com Moisés, em Êxodo 4, versículo 10, vou ler por conta do tempo, mas você anota aí. Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca, pesado de língua. Espelho errado, espelho errado, espelho errado. O Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Quem foi que fez a boca do homem? Quem fez a boca do homem não pode. E ele continua falando. No versículo 12. Agora vá, e eu serei com sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém, Moisés de novo respondeu, Senhor, envia alguém outro para que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse, Arão, levita, não é seu irmão? Eu vou dizer, qual é a ira de Deus? É de ver eu e você não se vendo como Ele nos vê. Não agindo como Ele nos criou para ser. Vamos parar de ser coitadinha, queridas. A gente que é mulher tem a mania de ficar, Senhor, Senhor. Me lembro quando o projeto da Bíblia para escrever aqui, os artigos, chamaram. Aí eu lá, Senhor, não tem fulana de tal, tem tantos mil seguidores ela. Quem sou eu? Olhando no espelho errado. Quem sou eu? Aí ele disse, mas não é você, sou eu. Sou eu em você. Você é a minha imagem, não é você, sou eu. Então o nosso sucesso nunca vai subir para a cabeça, porque não sou eu, ele, eu e ele em mim. Então por que você fica, mas eu nem ligo para essas coisas, sabe? Eu estou muito bem do jeito que eu estou. Ei, mas Deus não está bem com o jeito que você está, não. Esses sonhos que Ele tem colocado no seu coração, essa visão que tem descido ao seu coração, por que é? Porque Ele quer que você ande nelas. Porque Ele quer que a gente domine sobre a terra. Porque Ele quer se mostrar Deus que pega coisas impossíveis, que pega pessoas improváveis, que abre caminho onde não há. Esse Deus que faz a gente se ver como Ele vê, quando a gente para tempo. E quanto mais tempo eu ando, pessoas dizem assim, Edma, você e Darren estão começando a ficar parecidos. Eu disse, é porque quanto mais a gente anda junto, mais parecido fica. A gente pega trejeitos, a gente pega brincadeiras. Eu era uma pessoa muito reservada. Só para os mais íntimos eu
Mas para os outros, aquela pessoa assim, politicamente, assim, né, que sabe se comportar, menos barulho, não faça isso. Aí convivendo com meu marido, que é o oposto. Eu disse, Darren, o restaurante inteiro está olhando para a gente, meu amor. Pelo amor de Deus. Shhh. Aí sabe o que aconteceu? Entrou um equilíbrio. Nem ele fica tanto, porque ele ri ainda, com certeza. Quem conhece ele sabe. Mas eu também relaxei mais. Porque a gente começa a andar e fica parecido. É isso que Deus quer. Que você gaste tempo olhando para Ele, vendo como Ele é. Eu sou sua imagem, né? Então, eu te reflito. Eu reflito o Senhor aqui, né? Eu sou o Senhor aqui. Eu te represento aqui. Você sabe a responsabilidade que a gente tem? No dia que a gente aceitou Jesus Cristo, a gente aceitou uma missão. De não mais viver para nós mesmas. De não viver mais no nosso mundinho de ai, ai, ui, ui, ai, Senhor, ai, Senhor, ai, Senhor. A gente parou de viver naquele mundinho. Agora, Jesus não é somente o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Então, quem é Senhor manda. Então, Ele vai dizer para a gente coisas que não fazem sentido. Mas e aí a gente olha para si mesmo e diz, não vai, não dá, eu não sei como é. Aí você olha para os outros, que pessoas, você acha que pessoas vão ver você sempre como a capaz? Teve pessoas que olharam para você, aí fizeram a pergunta assim, como foi esse negócio? Vocês, como é esse negócio aí? Como se fosse, eu sou muito melhor do que você, poderia estar lá. Gente! Mas Deus chamou você, e daí? Quando Deus chama, Deus capacita. Davi era o menos cotado. O pai dele olhava, chamou todos os filhos. O profeta chega na casa do pai de Davi e diz, chama todo mundo. Todos os seus filhos. Ele deixa Davi lá, bichinho, filho, é o meu novinho, bebê. É assim. Não é, né? Deixa ele lá, tomando conta das ovelhas. Aí, o profeta olha, enche os olhos. É esse. Forte. Talentoso. Ei, não foi. Por que Deus deixou isso tudo na Bíblia escrito? Por que foi? Para inspirar a mim e a você. Que nem sempre, nem porque ninguém, eles não viram Davi assim, mas Deus viu. Tanto é que o Senhor alertou o profeta, ei, eu vejo o coração. Você vê a aparência, mas eu vejo o coração, e o coração dele está alinhado. Nem aquele, não é 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 nenhum deles. É ele. Vem cá. E você acha que Deus mudou de operação? Deus mudou de lugar? Não, Deus continua agindo hoje. Então, vamos parar, gente. Sabe o que o Senhor disse para mim? Tem novos terrenos para você andar, Edman. Mas você só vai andar neles se você fortalecer a sua identidade. De quem você é em mim, do que eu te criei, que você é capaz de fazer em mim. E é um processo que a gente leva tempo. Ninguém, nenhum pregador, aí o pessoal diz, não, esse é processo de adolescente, isso é mentira. O adolescente ainda está naturalmente falando, psicologicamente falando, todas as teorias falando é que está ainda se descobrindo, não é nada. Cada um de nós, adultos hoje, ainda está se descobrindo. E espiritualmente falando, aí que é o negócio. É que a gente está se descobrindo mesmo. Eu não acho que tenha alcançado. Paulo, que escreveu boa parte da palavra, eu não acho que tenha alcançado. Imagine euzinho aqui, que eu vou subir num púlpito e achar que eu achei que eu já sou. Ai, tadinha de mim. Então, nós estamos no mesmo barco. No barco de fortalecendo a minha imagem com Ele, andando com Ele, lendo a palavra, me olhando aqui, gastando tempo para me descobrir aqui. Todo dia eu me descubro um pouquinho mais do quem eu sou aqui. Como eu sou amada.
Tem mulheres tristes porque o marido não dá atenção, porque falam, ei, você é amada, e daí? Ninguém me dá um elogio. Deus diz que você é a menina dos olhos dele. Aí você fica, meu marido não me elogia, minha mãe não me elogiou, meu pai também não me elogiava, é por isso que eu sou assim. Ei, saia dessa zona de coitada, vamos para a zona de mulher de Deus. Eu digo que há uma terapia na igreja, toda vez que é culto, Deus trata. Não anulo nenhuma terapia com psicólogo, terapeuta e tudo que você quiser fazer, mas eu lhe digo uma coisa, a Bíblia trata. Você está de frente de alguém que foi tratada, está sendo tratada. Deixe Deus te tratar. Tem coisas sobrenaturais para acontecer no nosso meio. E através de nós. Diga, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu vou refletir a imagem dele aqui na terra. Eu sou uma garota propaganda do Deus que faz coisas impossíveis. Que usa os improváveis. Aleluia! Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque firmado na Tua palavra, Senhor, nós vamos continuar nos olhando no espelho da Tua palavra, tendo convivência contigo e crescendo mais e mais. Amém? Em nome de Jesus, Cássia. Você recebeu alguma coisa?